Vamos ser sinceros aqui, Vince McMahon só conhecia um jeito, o jeito do Vince McMahon. Se não fosse do jeito dele, então não seria de nenhum outro jeito. E pode ser por isso que o produto da WWE ficou obsoleto durante anos. A sua insistência em seguir com a mesma fórmula em impor políticas de programação ridículas provavelmente destruiu a carreira de mais do que algumas superestrelas. E em alguns casos acabou afastando alguns lutadores que eram realmente talentosos. Mas desde a saída de McMahon e a ascensão ao poder de Triple H e Nick Khan, muitos dos velhos costumes de Vince caíram no esquecimento. Não é por coincidência que o produto melhorou e a empresa agora está obtendo lucros recordes. Raw e SmackDown deram uma melhorada considerável. Os pay-per-views têm sido amplamente incríveis e o público ao vivo tem sido recorde. Você provavelmente pode ver o porquê se olhar uma lista de problemas malucos de Vince McMahon quando se trata de gerenciar a sua marca. E existem muitas coisas acontecendo hoje na WWE que provavelmente iriam deixar os cabelos de Vince McMahon em pé. Então galera, chega de papo furado e partiu pro vídeo. Número 10. 4 lutas no Elimination Chamber. Vince McMahon era conhecido por ter lutas ridiculamente curtas quando se tratava de estrelas femininas e da parte inferior do elenco. Por causa disso, em vários pay-per-views da WWE, poderia ter de 10 a 12 lutas no card e durar mais de 4 horas. E isso acabava produzindo muita fadiga no público, especialmente tantas dessas chamadas lutas eram feitas estritamente para as brincadeiras e não acrescentavam em nada no produto geral. Isso então mudou sob o olhar da TKO Sports. Triple H decidiu dar muito mais ênfase à narrativa no ringue, particularmente quando se tratava dos Premium Live Events. Isso parece ajudar a solidificar o produto geral. Um exemplo é o recente Elimination Chamber, foi um grande show com um final de sucesso, mas houve apenas um total de 4 lutas no card. Número 9. Lutadores da WWE aparecem nas federações indie. Por décadas, lutadores da WWE foram proibidos de trabalhar em shows independentes. E Vince McMahon até que tinha suas razões para poder proibir eles. Ele definitivamente queria ter certeza de que nenhuma das suas estrelas se machucaria em um menor evento. E ele provavelmente acreditava que isso também diluía o seu próprio produto. E isso na era de Vince McMahon era visto como um grande tabu. Nos últimos anos, no entanto, essa política foi relaxada um pouco, com algumas estrelas da WWE fazendo uma visita a uma das promoções com as quais começaram. Nesse sentido, Triple H permitiu que o roster da WWE tivesse mais liberdade do que nunca. E de fato, o próprio Triple H fez algumas paradas em alguns eventos indie. Número 8 é dando um pouco mais de realismo ao Pro Wrestling. Vince McMahon sempre recebeu críticas de promotores antigos e lutadores da velha guarda por não levar o negócio a sério. De muitas maneiras, essas críticas são justas. Antes da ascensão de McMahon, a ideia de transformar lutadores em personagens de desenho animado ou ter um homem morto competindo na sua promoção teria sido motivo de muitas piadas e risadas na sala. Nos anos mais recentes, vimos personagens estranhos como The Boogeyman e The Fiend, ambos com algum tipo de poder sobrenatural. Também vimos The Miz e Damian Priest lutando contra zumbis, enquanto a equipe de comentaristas da WWE lutava para encontrar as palavras certas para fazer soar o mais realista possível. Além dos White Six que não têm aparecido muito ultimamente, Triple H aos poucos está se afastando de todo aquele pó de pirlim-pim-pim e magia negra. Por causa disso, mais fãs podem levar a programação da WWE um pouco mais a sério agora. Número 7. São menos proibições de certos golpes. Impedir que lutadores vão longe demais e se machuquem tem sido responsabilidade de um bom produtor desde que o Pro Wrestling é Pro Wrestling. Vince McMahon tomou muito cuidado com muitos dos seus lutadores, especialmente após a lesão impactante sofrida pelo ex-lutador da WWE, Darren Drozdrov, conhecido como Droz, que acabou ficando confinado em uma cadeira de rodas por ficar paralisado. A WWE então tomou a decisão de banir vários movimentos da empresa no passado. Pile Drivers foram essencialmente banidos da empresa, exceto o finisher de Undertaker, o Tombstone Pile Driver, que foi visto como um hipócrita por muitos dentro da promoção. Isso continuou uma tendência em que certas estrelas podiam fazer certos movimentos, e sendo assim estava tudo bem, mas outra pessoa poderia tentar a mesma coisa e ser demitida. E hoje aquela coleira que existia antigamente não existe mais.
E os lutadores podem fazer o que quiserem dentro do ringue, e é claro, dentro do razoável. É outro benefício de ter um ex-lutador encarregado do conceito criativo. Triple H entende a necessidade de uma narrativa inovadora dentro de uma luta e às vezes os riscos podem ser condenados. Número 6. Lutadores têm mais liberdade em suas promos. Vince McMahon tem escrito cada palavra que um lutador ia falar na televisão desde que assumiu o controle da empresa do seu pai em 1983. Nos anos de 1980 e no início dos anos 90, eram as promos solo quase cômicas nos bastidores que os lutadores cortavam na frente de uma tela verde. Então, quando a conversa foi ao vivo, Vince decidiu que os lutadores deveriam ter um roteiro. Isso levou a algumas promos atrapalhadas, mais notavelmente quando Braun Strowman esqueceu suas falas e foi visto repetindo o roteiro para si mesmo para tentar lembrar o que dizer. Hoje, os lutadores da WWE recebem falas e a maioria de suas promos provavelmente são roteirizadas até certo ponto. No entanto, também vimos mais falas improvisadas na programação do que nunca. E para veteranos como CM Punk e Cody Rhodes, os roteiros podem não ser necessários. Enquanto para lutadores mais jovens, eles podem ser, mas pelo menos há alguma flexibilidade ali. E não apenas alguma regra rígida. Nesse caso, o Triple H parece favorecer dar mais liberdade para ser criativo com o lutador, o que é algo que todo lutador quer. Número 5. A introdução de Lex Luger no Hall da Fama. Por muitos e muitos anos, Vince McMahon guardou rancor contra algumas das suas antigas estrelas que ele considerava desleais. Em particular, ele desacatou um grupo de ex-funcionários que o processavam por ferimentos sofridos no trabalho. Alguns eram até dignos ao Hall da Fama, mas nunca receberam a ligação devido à teimosia de Mr. McMahon. Isso mudou bastante sobre o novo regime e pode ser marcado pelo fato de que eles acabaram de nomear Lex Luger como um introduzido ao Hall da Fama de 2025. Vince McMahon não gostou de Lex Luger por anos após a sua saída abrupta da empresa e subsequente aparição na WCW. A abordagem de Triple H tem sido focar no aspecto comercial e deixar quaisquer questões pessoais de lado. Esse é um ótimo sinal do que está por vir. Número 4 é a não excluir mais os primeiros nomes dos lutadores. Todos nós vimos isso no passado. O lutador vinha para a WWE, ficava famoso e estabelecia um nome para si. E então Vince McMahon mudava o nome deles, ou pelo menos cortava pela metade. Ninguém jamais se lembrará com carinho da época em que Austin Theory se tornou apenas Theory e Matt Riddle era o velho e simples Riddle. Eles até começaram a se referir ao grande Bobby Lashley apenas pelo sobrenome em várias ocasiões diferentes. E ninguém jamais conseguiu identificar exatamente por que Vince McMahon sentia a necessidade que seus lutadores fossem conhecidos apenas por um nome. Número 3 é voltando a chamar um título de belt. Durante vários anos, os lutadores profissionais frequentemente se referiam aos seus títulos como campeonatos, porque francamente são isso que eles são. Mas também durante anos esses campeonatos também eram chamados de cinturões, ou seja, belts. Vince McMahon detestava ambas as expressões, vendo elas como ultrapassadas e desvalorizando os campeonatos. Quase que para ofender Vince McMahon, lutadores como Cody Rhodes e CM Punk recentemente se referiram aos títulos como cinturões, ou seja, belts. Sob a nova administração da empresa, esse tipo de conversa tradicional é considerada parte da tradição do wrestling. Mas sobre o antigo regime de Vince McMahon, isso pode fazer com que o lutador seja repreendido ou talvez pior, demitido. Número 2. Lutadores agora podem usar a palavra pro wrestling e wrestler. McMahon sempre teve a aversão ao wrestling tradicional, particularmente as promoções regionais do Sul. E ele não queria que o seu produto fosse associado de forma alguma a empresas sediadas em lugares como Atlanta e Memphis. Na sua cabeça, seu produto não era wrestling, era entretenimento. E conforme a WWE crescia, ele renomeou o produto no ringue. Não era mais wrestling, era entretenimento. Além disso, os lutadores seriam chamados de WWE Superstars e não de lutadores. Hoje, ambos os termos são usados, embora a palavra wrestling esteja sendo usada com mais frequência. Triple H é um antigo estudante do jogo e sua visão moveu a WWE mais para o que o gênero era tradicionalmente. Bom, pelo menos em pequenas doses. Então, apesar de anos de Vince McMahon tentando apagar a palavra dos diálogos de todos,
ainda é World Wrestling Entertainment por algum motivo. E agora vamos para o número 1, e é a parceria com a TNA. Quando a TNA foi lançada em 2002, ninguém na WWE pensou que eles durariam muito menos ainda nos dias de hoje. Vince McMahon, que foi embora anos antes mesmo de reconhecer na televisão que outras promoções sequer existiam, acabou rejeitando tudo isso. Eles não eram uma competição verdadeira e eram inconsequentes, exceto por um punhado de estrelas da TNA que a WWE escolheu a dedo ao longo dos anos. Para Vince McMahon, a TNA era o inimigo, e o mesmo era para qualquer outra empresa que ele não era dono. Em contraste a tudo isso, a TNA e a WWE agora têm uma relação de trabalho amigável que parece beneficiar ambas as empresas. E agora vemos estrelas da TNA e do NXT tendo vários embates. E nós vemos até mesmo o público do NXT cantando TNA, TNA e TNA. E vocês podem ter certeza que isso era uma coisa que certamente deixaria Vince McMahon tendo ataques de pânico. Então é isso aí, galera, chegamos no final do nosso vídeo, mas espera aí, não sai desse vídeo agora, porque tem esse vídeo aqui do lado que eu vou te indicar para você poder assistir. Se você gostou desse vídeo aqui, com certeza você vai gostar desse também. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, valeu e fui!